Imagine um homem comum. Sem dinheiro. Sem influência. Sem contatos. Mas com uma decisão firme. Agora imagine que esse mesmo homem, anos depois, se torna um dos empresários mais poderosos da sua época. O que aconteceu no meio do caminho? Qual foi a virada? Não foi sorte. Não foi um milagre. Foi uma única coisa: ele decidiu que nada iria detê-lo. Sim, essa é a chave que transforma homens comuns em lendas, a decisão inabalável. Napoleão Hill não deixou isso nas entrelinhas. Ele gritou essa verdade em seu livro, mas apenas os atentos a percebem. Porque o segredo não está na sorte. O segredo está na escolha que você faz e nunca volta atrás. E agora eu te pergunto: você já tomou alguma decisão na sua vida que foi tão forte, tão comprometida, que nenhuma crítica, nenhuma dor e nenhum fracasso foram capazes de te fazer voltar atrás? Se a resposta for não, talvez hoje seja o dia de mudar isso. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill entrevistou mais de 500 milionários. Homens como Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison. Todos eles tinham algo em comum. Não era a inteligência fora do comum. Não era a herança. Era a habilidade de tomar decisões rápidas e manter essas decisões com firmeza. Hill revela que a indecisão é uma das maiores causas do fracasso. Pessoas que vivem adiando, esperando o momento perfeito, consultando a opinião de todos. Essas pessoas raramente realizam algo grandioso. E tem mais. As pessoas que tomam decisões com rapidez e firmeza sabem o que querem, e geralmente conseguem. Napoleão Hill. Quando Hill fala disso, ele não está apenas sendo poético. Ele está entregando um código. Um código mental que separa quem vai conquistar a vida que deseja e quem vai passar a vida assistindo os outros vencerem. Você já percebeu como os grandes líderes tomam decisões? Eles ouvem, pensam e decidem. Eles não vacilam. Eles não vivem se perguntando e se der errado. Eles sabem que o maior erro é não decidir nada. Mas aqui está o que poucos perceberam no livro de Hill. Ele diz que a riqueza só aparece para aqueles que assumem uma decisão tão firme, tão inegociável, que o universo inteiro parece se dobrar à sua vontade. É quase como se uma força invisível começasse a trabalhar a seu favor depois que você decide. Será coincidência? Será mágica? Ou será que existe uma lei oculta, que só é ativada quando você realmente queima a ponte atrás de você? Vamos revelar histórias reais, inclusive bíblicas, de homens que ativaram esse princípio. E você vai entender por que a riqueza, o sucesso e a realização não são um prêmio, mas uma resposta. Uma resposta à sua decisão interior. Então, pare agora e pense. Quantas vezes você recuou porque ficou em dúvida? Quantos sonhos morreram dentro de você porque você esperava o momento certo? Quantas oportunidades passaram porque você hesitou? Está na hora de mudar isso. Está na hora de entender que a decisão firme é o primeiro passo da riqueza, não o dinheiro. A partir do momento em que você decide, com toda a sua alma, algo muda. Dentro e fora. E tudo começa a conspirar a favor de quem sabe o que quer. Se esse conteúdo está mexendo com você, é porque sua mente já está pronta para evoluir. Então se inscreva agora no canal, ative o sininho, e deixe um comentário aqui. Qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou? Quero ler a sua história e interagir contigo. Você descobriu algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. A riqueza começa com uma decisão firme. Não com dinheiro. Não com sorte. Mas com uma mente que diz: eu vou fazer acontecer, custe o que custar. Agora, vamos mais fundo. Existe uma força silenciosa, invisível, mas real, que Napoleão Hill apenas sugere em seu livro, e que transforma completamente a maneira como os vencedores criam resultados. Ele nos mostra que o universo não reage a desejos fracos ou a decisões mornas. Ele reage ao comprometimento total. E essa força só desperta quando você se posiciona com firmeza e age como se não existisse outra alternativa senão vencer. Hill escreveu: as decisões firmes são sempre seguidas por ação imediata. Esse é o padrão que ele viu em todos os milionários que estudou. Eles agiam rápido. E, uma vez que decidiam, mantinham a decisão até que ela se tornasse realidade. Eles não perdiam tempo esperando o momento ideal. Eles criavam um momento ideal a partir da própria coragem. Mas por que essa força parece só funcionar para alguns? Por que tantos desejam, planejam, sonham, mas ainda assim não colhem resultados?
Porque entre o desejo e o resultado existe uma ponte chamada decisão inabalável. E é essa ponte que poucos se atrevem a atravessar sem retorno. Vamos a um exemplo profundo, direto da Bíblia. Imagine a cena: Moisés liderando o povo de Israel fora do Egito. Eles chegam ao Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó. À frente, um mar fechado. O povo começa a murmurar. O medo se espalha. Mas Moisés faz o que os homens decididos fazem. Ele avança. Ele levanta a vara. Toca as águas. E só então o mar se abre. Preste atenção nisso. O milagre não aconteceu antes da ação. Ele aconteceu depois que Moisés tomou uma decisão sem volta. Essa é a chave que Rio nos entrega. A realidade responde após a decisão, não antes. Agora vamos para o mundo dos negócios. Henry Ford, um dos maiores ícones da indústria, decidiu criar um motor V8 com todos os cilindros fundidos num só bloco. Os engenheiros disseram: impossível. Ford respondeu: façam mesmo assim. Meses se passaram. Nada. Os técnicos voltaram e insistiram: não dá. E Ford disse: continuem tentando. Eles tentaram. E conseguiram. Ford não era engenheiro. Ele não sabia como seria feito. Mas ele decidiu que seria feito. Essa é a diferença entre quem comanda a realidade e quem é comandado por ela. E Rio nos diz: a maioria falha por hesitar demais em decidir, e depois mudar de decisão com frequência. Agora pense comigo. Quantas vezes você recuou diante de um obstáculo porque ele parecia maior do que sua força de vontade? Quantas vezes você adiou uma escolha esperando o cenário ideal? A verdade é dura, mas libertadora. Você não precisa de mais informações. Precisa de mais decisão. Existe uma metáfora poderosa que resume isso. A ponte queimada. Na antiguidade, alguns generais ordenavam queimar as pontes logo após atravessá-las com o exército. Por quê? Porque não haveria volta. O único caminho era para frente. E isso ativava uma força de comprometimento nos soldados. Eles lutavam como se suas vidas dependessem da vitória, e dependiam mesmo. Essa imagem representa o que Napoleão Hill diz sobre o compromisso absoluto. Quando você toma uma decisão sem plano B, sua mente começa a operar em um novo nível. Você para de buscar desculpas e começa a buscar soluções. Seu cérebro entra em modo criativo. Seu subconsciente entende que você não vai voltar atrás, e passa a encontrar caminhos onde antes só havia muros. Hill ensina que o subconsciente não responde a comandos fracos. Ele precisa de convicção, emoção, intensidade. Quando você diz talvez, ele não entende. Quando você diz vou tentar, ele ignora. Mas quando você diz vai acontecer, custe o que custar, ele começa a agir por você. E o mais incrível? Ele alinha circunstâncias. Atrai pessoas. Desperta ideias. A realidade começa a se curvar à sua intenção. Agora, vamos voltar à Bíblia. Você conhece Elias? No Monte Carmelo, Elias se colocou contra 450 profetas de Baal. Ele estava sozinho. Mas estava decidido. Ele fez um desafio público. O verdadeiro Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único. Não havia escapatória. Se o fogo não viesse do céu, ele estaria acabado. Mas o fogo veio. Porque ele queimou a ponte da dúvida. E a resposta divina veio depois da entrega total. Quantos de nós estamos esperando o fogo cair antes de tomarmos uma decisão? Mas a vida não funciona assim. Deus não responde ao medo. O universo não responde à hesitação. A riqueza não responde a desejos mornos. Ela responde ao comprometimento total. Outro exemplo poderoso: Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, Lincoln falhou repetidas vezes. Perdeu empregos. Faliu. Foi rejeitado. Mas ele tomou uma decisão. Eu serei presidente. E nunca mais recuou. Ele se candidatou várias vezes, perdeu, foi humilhado. Mas permaneceu firme. E em 1860, tornou-se o 16º presidente dos Estados Unidos. Conduziu o país na Guerra Civil e entrou para a história. O que o sustentou não foi apoio popular. Foi decisão inabalável. Hill repete ao longo do livro que os grandes triunfos quase sempre vêm depois das maiores recusas. O mundo diz não. A realidade fecha portas. Mas os determinados continuam.
Você já viveu algo assim? Já decidiu algo que parecia loucura, mas que no fundo, você sabia que era seu caminho? Se não, talvez esse seja o momento de parar de esperar pelo sinal e se tornar o sinal. Pare de pedir permissão. Pare de pedir confirmação. Decida. Decida com tanta clareza, tanta convicção, que o mundo não tenha outra escolha senão ceder. Napoleão Hill descobriu que a decisão é a porta por onde a riqueza entra. Mas ela só entra quando encontra a porta aberta e o dono da casa pronto para recebê-la. Se você hesita, ela passa direto. Se você espera, ela encontra outro que não esperou. Mas se você age com firmeza, ela entra. E fica. Por isso, pense agora. Qual ponte você precisa queimar hoje? Qual decisão você vem adiando há meses, anos? Qual desculpa precisa ser enterrada de vez? Não porque será fácil, mas porque você sabe, no fundo, que a sua vida não vai mudar até você decidir. Você não precisa ver o mar se abrir antes de andar. Você precisa andar, e então o mar se abrirá. Você não precisa entender como tudo vai acontecer. Você precisa decidir que vai acontecer. E tudo começará a se alinhar. A vida não responde a quem duvida. A vida responde a quem queima as pontes da hesitação e caminha rumo ao destino com olhos fixos na vitória. Se essa mensagem falou com você, comente aqui. Qual é a ponte que você vai queimar hoje? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa decidir de verdade. E se prepare, vamos revelar como reprogramar sua mente subconsciente para se tornar um imã de prosperidade.